A minha iniciação no voleibol foi no Clube Araraquarense. O Clube Araraquarense, por volta de 1951, 52, um grande esportista de Araraquara, que muitos pouco conhecem, chamado Luiz Vera Santos, era diretor de esportes do Clube Araraquarense. A quarta quadra de tênis, que era de saibro, ele transformou essa quarta quadra no Clube Araraquarense numa quadra de vôlei. E teve uma aceitação dos associados fantástica. E nós, nessa época, eu tinha 11 anos, 12 anos, nós éramos fanáticos e começamos a aprender o voleibol junto com pessoas de muito mais idade. Em Araraquara, houve época em que nós tivemos 2 times de voleibol disputando o Campeonato Paulista. Uma equipe era da Ferroviária e a outra equipe era do Clube Araraquarense. E eu fui convidado, na época, pelo técnico da Ferroviária, chamava-se Tito Peixoto, uma pessoa maravilhosa, foi técnico de vôlei, foi técnico de natação em Araraquara, foi jogador de voleibol. Depois ele saiu daqui, se não me engano, foi para o norte, para Pernambuco, nunca mais tive notícia dele. E ele fundou a Ferroviária, e a Ferroviária convidou algumas pessoas para jogar para a Ferroviária. Por que nós saímos do Clube Araraquarense e íamos para a Ferroviária? A Ferroviária dava tênis, coisa maravilhosa. Você ganhar um tênis para jogar voleibol em Araraquara. E esta foto deve ser a foto de uma equipe a mais antiga das quais Araraquara teve, e essa era da Ferroviária, que disputou algum campeonato de voleibol. E nessa foto nós temos o Robertinho Ramalho, que devia ter uns 14, 15 anos aqui. E aí eu participei da Ferroviária. Inauguramos a quadra da Ferroviária, se não me engano, acho que aí deve ter sido em 54, 55, contra o São Paulo Futebol Clube. Eu comecei na seleção de Araraquara a partir de uma pessoa muito importante no esporte amador em Araraquara e do Brasil. Chamava-se Júlio Herculano Mazei. A primeira vez que se fez uma reunião para montar uma equipe de voleibol com treinamentos anteriores, com convocação de jogadores, com desconvocação, foi feita pelo professor Mazei em 1954. Nós fomos convocados em torno de abril, junho, julho, e treinamos até o início dos Jogos Abertos, que é começo de outubro. Então, neste período, nós formamos uma seleção, onde tinham os meninos, que nessa época éramos eu, Bruno Opsi de Matos, falecido, e José Capelato. Nós 3 éramos levantadores. Mas o grande levantador que nós tivemos na nossa época foi o Roberto Ramalho, que ele até tinha parado de jogar e voltou para poder defender a cidade e jogou excepcionalmente, um dos maiores levantadores que eu já tive. Eu reputo como um dos jogadores mais completos de voleibol de Araraquara o Paulo Schwartz, daquela época. Ele era um jogador de extrema dedicação, que, na realidade, além do voleibol, ele era um grande esportista. Foi o maior goleiro de futebol de salão de Araraquara, foi o Paulo Schwartz. E ele era um companheiraço. Bola na minha mão, jogava naquela pinta ali, se podia estar certo que nós rodávamos. Mão de veludo também. Mas posinha também, porque ele fazia muita pose para fazer o toque. Ele sabia que tocava bem, então ele fazia pose. Não existia manchete. O voleibol era só toque. Então você tinha que ter uma performance de toque cada vez melhor, porque você não tinha o recurso da manchete. Então isso fez com que eu fosse me aprimorando. Naquele início, os saques não eram saques tão fortes por cima como é hoje, tá certo? Ele era um saque por baixo, na maioria das vezes, colocado. Você tinha que chegar bem embaixo da bola. E eu tive, nessa época que eu fui para a seleção, orientado pelo professor Mazei, ele levou uma série de técnicas que ele havia trazido dos Estados Unidos,
que aprimoraram o meu toque. Por exemplo, eu treinava toque com aquelas bolas de medicine ball. Treinava toque com o meu braço amarrado, para que eu não fizesse aquele movimento mais alto. Então, isso aprimorou muito o meu toque. E naquela época, garoto, 13, 14 anos, eu não fazia outra coisa. Eu tinha uma bola de voleibol na minha casa que eu jogava na parede, jogava em todo mundo. Essa equipe, uma equipe do departamento e da seleção de Araraquara, que tinha o Júlio Mazei, o Lopasso, o Tito, essa gente já tinha parado também e ficou um hiato entre essa equipe mais velha e os novos que estavam aparecendo. Nesta época, o IEBA tinha se classificado no antigo campeonato colegial, categoria até 18 anos, para disputar a fase regional e, posteriormente, campeão, como realmente foi, ia jogar as finais que ainda eram feitas na época na capital. E essa equipe foi fazer a final no Ibirapuera. Tinha eu, o Escabelo, José Henrique Escabelo, médico hoje, o Guri, levantador, o Piva, na época, o Geraldo, que era um canhoteiro, que era raro um canhoteiro jogar voleibol, ele já jogava voleibol muito bem. O Zé Luísio Pascoal, também médico, também fazia parte dessa equipe. E lá nós encontramos a equipe que era a base do Randi, que era a melhor equipe de voleibol na época. E o famoso Moreno da seleção brasileira tinha a minha idade nessa época, de 16 para 17 anos. E nós não chegamos a ser adversário, porque na semifinal a gente perdeu para uma outra equipe. E depois nós disputamos o terceiro lugar e ficamos em terceiro lugar. Bom, naquela época eu estudava no São Bento. São Bento, o professor de educação física na época só dava futebol de salão para a gente. E aí a gente soube lá dentro do São Bento que ia começar uns jogos de voleibol. Então como eu gostava muito de esporte e tinha um ou dois garotos lá que também gostavam de voleibol, a gente começou a treinar dentro do próprio São Bento, que era uma quadrinha lá que não era nem quadra de vôlei, nem de futebol de salão, era simplesmente um cimentado. Então a gente pôs uma rede de vôlei lá e começamos a treinar para esses Jogos de Primavera, que seria no próximo ano. Isso foi em 1960, 61. O Valdemar Braticardo era um grande jogador de basquete. E ele foi nomeado para a delegacia de Araraquara. E o primeiro contato que ele teve foi com o Horácio. Ele queria saber como estava a educação física na cidade. O Horácio dispôs, falou, reclamou, falou que não tinha material, babá. Então, ele soube que o Horácio estava fazendo um campeonato interno. Ele falou, não vamos ficar só nesse campeonato interno, vamos estender para a cidade. Aí ele, o Valdemar Bratikowski e o Horácio, correram todas as escolas de Araraquara. E o Valdemar, como era o delegado da cidade, ele prometeu material aos professores que quisessem iniciar o voleibol na sua escola. Este foi o ponto de partida para os Jogos da Primavera. E naquela época, quando teve os primeiros Jogos da Primavera, tinham duas categorias, que era ginasial e colegial. Não tinha infantil, não tinha nada disso. Se a pessoa era do ginásio, podia jogar no colégio, mas do colégio não podia jogar no ginásio. Eles me colocaram no time do colégio, que naquela época disputava junto às faculdades de filosofia e a de odontologia, que tinha um time muito forte. E
E na participação desses jogos nós fomos campeão a primeira vez e jogamos contra as faculdades de odontologia e o jogo foi para negra. Naquela época não tinha 5 sets, era melhor de 3, né? Eu joguei os Jogos da Primavera, uma época, pelo grupo do IEBA, e depois eu entrei na Faculdade de Odontologia da Araraquara e participei pela Faculdade de Odontologia da Araraquara. Não havia ginásio de esporte. Então, a princípio, nós usamos a quadra da atual a Casa da Cultura, que hoje é um estacionamento. E ali tem uma quadra, ali. Ali realizávamos jogos frenéticos. Era uma rivalidade sadia. Lotava, mas tinha um grande inconveniente. Era um local aberto. Chovia, precisava parar toda a rodada, atrasava tudo. No dia seguinte tinha aqueles jogos que não se realizaram, nós tínhamos que realizar junto do dia. Então os jogos iam até a madrugada. Não sei lá se as famílias reclamavam ou não, mas elas sabiam que eles estavam em local bom, sem perigo nenhum. Nossa, os Jogos da Primavera foi onde começou a minha vida, vamos dizer assim, esportiva. Fui várias vezes campeão e eram jogos, eu vou contar uma coisa para você, absolutamente maravilhoso, porque toda a cidade participava, as quadras estavam sempre lotadas. Infelizmente, a gente só jogava em quadra aberta, né? Então não tinha muitas arquibancadas, mas vivia lotado, era muito gostoso. Existia uma rivalidade muito grande, São Bento e IEBA. Aí, quando os Jogos da Primavera começou em 62, nós conseguimos montar um time lá com 7 jogadores, tinha um reserva só, e fomos disputar os Jogos da Primavera. E logo que começou os Jogos da Primavera, eu comecei a me destacar e fui convidado pelo técnico de Araraquara para jogar na seleção de Araraquara o voleibol. Eu nunca imaginei que eu iria participar de uma seleção da cidade de voleibol. A gente ficava esperando, né? O ano inteiro, treinava para jogar os Jogos da Primavera. E aí, Jogos da Primavera, quem não conviveu não tem noção o que é aquele ginásio lotado. Diferente, para nós era uma expectativa, uma delícia. Aquilo lá foi a história nossa do vôlei naquela época. Não tem jeito de não passar pelos Jogos da Primavera. Acho que uma das grandes perdas de Araraquara foi o Jogos da Primavera. Os professores, aquilo lá, se lembrar do Urias, do seu Hélio, do seu Horácio, você fica arrepiado, porque é uma coisa, sim, tinha amor naquilo lá, né? Não era uma coisa que era feita sem amor, ele tinha muito amor. Mas os jogos realmente tocavam demais a nossa juventude, e me lembro muito bem da quadra da filosofia, barroada de gente, aquele ânimo, aquela alegria contagiante, que o voleibol, que era um esporte não muito difundido, aqui em Araraquara, inclusive, e no Brasil, mas que começou com essa sementinha plantada pelo professor Horácio e também com a professora Eulália Schiavon. Começou tudo porque a vontade de realizar alguma coisa, né? Quem sabe seja porque eu, quando jogador, tinha uma vontade tremenda de participar de alguma coisa de conteúdo, de vulto. E isso não acontecia, eram apenas joguinhos assim, interturmas. E também porque em 57, quando participamos dos Jogos Abertos do Interior, nós conseguimos assim uma classificação extraordinária. E ficou por isso mesmo, ninguém nos amparou, ninguém quis fazer mais nada. Jogos esses que poucos sabem. Mas que nesta oportunidade o João Batista de Oliveira foi o 3º cestinha dos Jogos. O Renault foi o 6º cestinha dos Jogos. E Araraquara conseguiu a honrosa classificação de 5º lugar. E nunca mais aconteceu uma classificação melhor do que esta. Então eu me enchi de ânimo, de vontade e parti. Falei, não, alguma coisa tem que acontecer. Se ninguém organiza, por que eu não poderia organizar? Então, isto somando com tantas outras coisas, se juntaram
E eu resolvi então criar uns jogos que desde o começo, desde o primeiro, já foi uma sensação, foi um sucesso tremendo, e foi aqui nesta quadra que iniciou. E felizmente até hoje, que agora já estamos no 25º, o Urias deu continuidade. Tive uma grande sorte de contar a Eulália do meu lado, que ela nunca diz não para nada e sempre sim para tudo, e unimos forças e juntos nós conseguimos então levar os Jogos da Primavera até onde chegou. Era a pessoa mais incrível que eu conheci, uma das mais incríveis, porque o seu Horácio, ele estava à frente do tempo dele. Ele já trazia coisas, passava para a gente, tanto no vôlei como no basquete. Ele era um professor completo. Ele ensinava handebol, vôlei, basquete para a gente, atletismo. Ele já tinha métodos que foram usados depois em treinamentos. E com os poucos recursos que ele tinha lá no IEBA, ele fazia um treinamento muito bom. Ele trazia, através do professor Júlio Mazei, ele tinha muito contato, então ele já passava para a gente coisas que ninguém sabia. E esse Horácio era uma pessoa excelente, excelente pessoa, um excelente técnico, tenho muitas saudades dele. E foi incrível que eu estudei na escola IEBA e eu jogava basquetebol, por incrível que pareça, na escola IEBA com o professor Horácio, saudoso professor Horácio Serafim. E num momento ali o professor Horácio percebeu, né, com aquele olho clínico que ele sempre teve, que eu pegava a bola de basquete e dava uns toques lá na parede, ele não entendia, daí ele foi vendo aquilo e pediu para eu fazer um teste. Ao invés de ficar só no basquete, fazer um teste com o professor Urias. E aí tudo começou. Então eu comecei no IEBA com 11, 12 anos, comecei com o famoso professor Horácio Serafim, tive a honra de poder começar com ele, né? Não poderia ser melhor, que ele era, assim, reconhecidamente, a parte de fundamentos, né? Ele pegava bastante no pé. Então era assim, ficamos praticamente aí 2 anos dando toque e manchete. Enquanto não aprendesse da toque e manchete, você não podia fazer outra coisa. Então, até comento com os amigos, depois de 2 anos, cheguei nele e falei assim, professor, não tem como a gente ir para a rede um pouquinho? Vamos montar a rede, pelo menos, né? Falei, acho que está da hora. Tal. Aí a gente começou a jogar vôlei, mesmo que a gente imaginava isso, só que aí a parte de toque e manchete já estava perfeita, né? Tanto minha como todos os alunos dele, né? De todas as épocas que ele deu aula. Na época eu estudava no Ginásio da Vila, então tinha muita rivalidade entre o Ginásio da Vila, o IEBA, que era na época, e também o SENAC, que tinha um curso lá também como colegial naquela época. Eu estudava no Pedro Zé Neto, tinha as aulas de educação física, das aulas na época tinha as turmas de treinamento, né, que os professores tinham a possibilidade de montar as turmas de treinamento. Então nós fazíamos educação física e mais 2 dias a gente fazia o voleibol. Depois eu fui para o IEBA, né? Então na época houve um movimento de faixa etária das escolas, então mudava de escola e eu fui para o IEBA. Aí no IEBA eu tive o primeiro contato com o professor Urias, né? Só que já com o meu 2º ano de voleibol eu já estava jogando o Campeonato Paulista, né? Então já existiam as escolinhas da prefeitura, né? Antigamente a CCE, né? Meu primeiro técnico foi o Heraldo, né? A gente jogou o Campeonato Paulista Mirim, da época, um sofrimento danado, a gente ia jogar em Cubatão de Piruacombi. Uma Piruacombi podia ir 9 ou 10 atletas, porque não cabia mais. Bom, os Jogos da Primavera fez parte da minha vida desde quando entrei no ginásio, porque nós participávamos do campeonato. Há de se ressaltar que antes dos Jogos da Primavera tinha os Jogos de Inverno, que era só basquete e handebol. Isso nos impulsionava para os Jogos da Primavera, que era no 2º semestre. Os Jogos da Primavera, desde a primeira vez que eu tive contato, acho que 1971, 72, eu só fui parar de jogar os Jogos da Primavera depois de adulto. E a gente jogava e ajudava na organização, né? Porque os nossos professores sempre nos incentivavam a arbitrar, a fazer súmula, a organizar, a fazer tabela. E isso aí era um incentivo para nós, jogadores, que fazíamos parte da equipe do IEBA.
e ajudávamos na organização dos jogos. E eu também, aí nesse caso eu apitava os jogos da primavera, ajudava a selecionar o pessoal. Naquela época o pessoal dos jogos da primavera, a gente ia selecionando atleta por atleta, até montar uma quantidade legal. A gente chegou a selecionar até 200 atletas assim. Os Jogos da Primavera era muito mais fácil para os técnicos, né, garimpar, né, os jogadores. Então todas as escolas participavam, torciam, né, o pessoal até liberava das aulas, né, para o pessoal ir torcer. Eu quando eu comecei, eu cheguei a um momento como treinador de voleibol que eu estava com a equipe mirim, infanto e juvenil jogando Paulista. Então eu passava os Jogos Primavera, 10 dias de Jogos Primavera, sentado na arquibancada com uma prancheta, anotando o nome dos destaques. Então vamos imaginar hoje uma categoria pré-mirim ou mirim. Nós tínhamos 14 equipes jogando na categoria, né? Aí tinha isso no 16, no infanto, no infantil. Era coisa assim monstruosa. Quer dizer, você tinha ali, onde a gente ouve hoje, né, peneira para voleibol. Aparece lá 30 crianças. Nós tínhamos num jogo 24. A gente não tinha peneira. A peneira era o próprio Jogos da Primavera. Os Jogos da Primavera, na verdade, foram os primeiros jogos que eu participei. Eu acho que é natural. São os colégios que se preparam para jogar os Jogos da Primavera. Então, foi o meu primeiro contato com a competição no time do Colégio Progresso, participando dos Jogos da Primavera. Eu acho importantíssimo, tenho grandes lembranças, são as primeiras lembranças do esporte eu tenho dos Jogos da Primavera. Era muito grande, né? Eu me lembro Jogos Primavera com 3.000 atletas. Escolas particulares, escolas, né? Na época, escolas particulares começando, né, a participar dos Jogos, mas escolas estaduais, aí vinha escola de Américo, Rincão, Santa Lúcia, Matão, né? Todo mundo vinha para os Jogos da Primavera. Era uma Olimpíada do voleibol, né? Era fantástico. Os Jogos da Primavera tinha de 2.000 a 3.000 alunos praticando voleibol em função dos Jogos. Era das revelações, desde do revelação de crianças em torno de 9, 10 anos até o adulto, né? Isso criou um círculo virtuoso das crianças sempre quererem participar, competir. Isso, inclusive, levou para o cenário paulista e nacional grandes atletas masculinos e femininos. Todas as gerações, para mim, foram, nessa época de Araraquara, foram frutos da Primavera. Todas. Saíam de lá, ali você ia jogar, você via cara bom que estava despontando, e pouco tempo depois estava sendo indicado ou pelo professor da escola, ou eles estavam lá, Urias, Seu Hélio, tudo de olheiro, e iam buscar a molecada, trazia o que tinha de bom, com uma dedicação gigantesca deles. Mas realmente, os Jogos da Primavera era, na época nós não tínhamos a dimensão. Hoje, como profissionais da área, nós temos realmente a dimensão do que era, do que foi, né, os Jogos da Primavera. Realmente, revelando atletas, cedendo até equipes para outros municípios, quando mais para frente um pouco nós disputávamos os jogos da Secretaria de Esporte do Estado, e ficava muito claro que Araraquara tinha 3, 4 equipes que serviam aos municípios aqui da nossa região. Posso dizer aí, Américo, Matão, sobrava atleta, a verdade é essa. E nós ficávamos felizes com isso, não entendíamos muito bem tudo isso, esse processo, hoje a gente entende mais, mas realmente o Jogos da Primavera destacou muito e formou muito atleta, e importante tanto na área voleibol masculino quanto o voleibol feminino. O voleibol que vocês talvez não tenham conhecido começou com a Denise Ferrarese. A Denise é de uma geração fantástica também. A Denise foi para a seleção brasileira, jogou no Paulistano. Eram 2 irmãs, era a Denise e a Nancy, mas aqui era a melhor jogadora, que ela foi para a seleção. Ela e a Fernanda. A Fernanda chegou até a seleção brasileira, né? Disputou a Olimpíada, tudo produto aqui do nosso Jogos da Primavera. A mocidade precisa de um estímulo, né?
Então, a Fernanda começou, né? A Fernanda ficou 2 anos só, porque já foi puxada, né? E o Colégio Progresso, nesse período, nós ganhamos muitos títulos. Jogos da Primavera, sempre ou ganhava uma categoria, outra, 2 categorias, e a coisa ia, né? Aí convocaram as meninas, né, para treinar, e convocaram inclusive as do Colégio Progresso, que na época dava para formar o time base da cidade, tinha que ser ali, né? E elas disseram, não, nós só vamos se for o seu Hélio treinador. O seu Hélio foi muito importante na minha vida esportiva. Eu digo assim que depois dos meus pais, que me permitiram sair de Araraquara e seguir no esporte, o seu Hélio foi o primeiro incentivador. O seu Hélio era um cara, além de profundo conhecedor, né, do esporte, ele era um cara entusiasta, ele era um cara envolvido demais. Eu me lembro que nós viajávamos no carro dele para disputar o time do Colégio Progresso, né? A gente viajava para disputar jogos fora de Araraquara, finais de semana, fazer amistosos, para que a gente pudesse se movimentar, para que a gente pudesse não perder exatamente esse gosto. Treinávamos até altas horas da noite. Enfim, o seu Hélio para mim foi fundamental e eu cito isso em todas as entrevistas, porque realmente foi desse início no Colégio Progresso, desse início com o seu Hélio, que eu tive a oportunidade depois de seguir na minha vida esportiva. Veio o pessoal do Paulistano, Valdemir Romani, que já foi treinador de seleção brasileira, tudo, era lá do ABC, mas estava lá no Paulistano. Ele veio observar umas jogadoras, inclusive tinha uma de Casa Branca que ele estava olhando. Mas quando ele viu a Fernanda, ele ficou encantado, não é? Eu me lembro um dia que a Fernanda estava sendo cotada mesmo já para ir para São Paulo, e o time inteiro, olha, hoje tem um olheiro aí, a gente ia jogar contra a Casa Branca, hoje tem um olheiro nos Jogos de Jundiaí. Jogamos mal pra caramba, todo mundo jogou mal. Mal mesmo. Mas a Fernanda ela foi convocada depois, foi legal. Aí foi para São Paulo, conversou lá com o pessoal do Paulistano e fizeram uma proposta. O treinador do Paulistano na época era treinador da seleção brasileira, era José Paiano, né? Aí vieram com a proposta. E ela tinha tudo favorável, inclusive a família, né? Porque ela tinha uma tia que morava em frente ao Mackenzie, ali na Higienópolis, né? Que rapaz tinha ficado viúva, qualquer coisa assim. Estava sozinha. A Fernanda doida para ir, né? O paulistano ia buscá-la ali e trazia. E ela atravessava a rua e continuava o estudo no Paulistano. Então deu tudo, caiu tudo certo. Dos Jogos da Primavera, tá certo? Eu fui jogar no time da CCE, no time de Araraquara. O time de Araraquara foi participar de uns jogos regionais, se eu não me engano, em Pirassununga. E nesses jogos, como em todas as competições, existem técnicos, existem dirigentes que vão olhar, descobrir talentos, né? Descobrir possibilidades de atletas. E foi num jogos desses que um diretor do Paulistano, um clube em São Paulo, me viu e me propôs ir jogar em São Paulo. Aí fui conversar com o pai dela, o Dr. Nelson, que me recebeu maravilhosamente. Eu sempre fui taxado como pessoa responsável. Me deram a Fernanda para levar para o Paulistano, me autorizaram que eu a levasse. O dia que ela chegou lá foi uma festa tremenda, porque ela era gigante no meio das meninas menores. E daí para frente, com o talento dela, foi seleção brasileira, capitã. O Paulistano, nessa época, já tinha 2 araraquarenses que também me influenciaram muito, foi a Denise Ferrarese, que era uma araraquarense que já jogava em São Paulo, inclusive chegou a participar de seleção brasileira, e o Paulo Schwartzman, o Paulão, e que, na verdade, até me acompanhou algumas vezes na viagem de Araraquara para São Paulo, porque eu tinha 13 anos. No começo, meus pais permitiram, mas sempre dizendo que alguém tinha que me acompanhar. Então, eu saía de Araraquara, viajava 4 horas e meia de ônibus, treinava em São Paulo, meia-noite pegava o ônibus de volta,
voltava para Araraquara, porque não poderia perder aula na manhã seguinte. Então, o combinado era esse. Então, foi dessa maneira que eu saí. Durante 6 meses, fiz essas viagens, jogando no Paulistano e estudando ainda em Araraquara, sempre com alguém me acompanhando. E depois de 6 meses, no ano seguinte, aí sim, eu me transferi, fui morar na casa de uma tia em São Paulo. Aí eu saí do Colégio Progresso e fui estudar no Mackenzie, com uma bolsa de estudos dada pelo Paulistano. E eu me lembro que um dos jogos que me marcou assistindo foi quando eles ganharam do Peru, não lembro se foi 80, foi 3-2, foi a primeira vez que uma seleção brasileira de vôlei ganhou do Peru. Pinta, e não houve a pinta. Célia, Fernanda, Brasil tem a vantagem. É a própria Fernanda quem vai para o saque. É um grande momento, pode passar para a história do voleibol. Bloqueio brasileiro, retomam as peruanas. 14-6, 14-6. Recebendo bem, Silvia. Fernanda. Bola para o Brasil, Fernanda! Na época era o Luciano do Vale, que foi um grande incentivador da gente também nesse começo, né? Eu acho que era um esporte espetacular, enfim. Então foi uma e o fato de nós termos ganho, porque se tudo isso tivesse acontecido e a gente tivesse perdido, era mais do mesmo, porque o Peru era 10 anos que o Peru era campeão, né? Então a gente conseguiu montar um time bacana, um time coeso e dentro de um ginásio superlotado, né, com o público não só local, como todo o público da televisão. Jornalistas naquela semana do Brasil todo acompanharam o nosso treinamento, acompanharam o campeonato e com a nossa vitória houve realmente foi um divisor de águas do esporte. Brasil. Fora a bola, Brasil! Campeão sul-americano! Campeão sul-americano! Brasil, 15-6! Nós tínhamos jogadores espetaculares, como a Regina Taralo, né, que veio casar com o Marinho depois. Eu vou até brincar aqui, desculpe, viu, Regina, mas era a Regina Pé de Pato, porque ela tinha um pé maior e a turma, Regina Pé de Pato, sempre para tirá-la do estado dela normal, deixá-la nervosa, mas ela jogava muito bem. Ela era brava mesmo, né? Mas quando ela era jogadora, ela tinha um apelido, Pé de Pato, Regina Pé de Pato. E o pessoal da torcida mexia com ela. Regina Pé de Pato, que número é seu sapato? Mas eu falo isso com o maior orgulho, porque aí eu olhava para eles, aí é que não tinha jeito. Aí eu acabava com modéstia à parte, com a equipe toda que era maravilhosa. O primeiro caso de bullying que eu lembro na minha vida foi o bullying que o Ieba fazia contra o São Bento, com a melhor jogadora que nós tínhamos. Certo, eu também era estudante do São Bento, era a Regina Taralo, como ela tinha um pé um pouquinho grande, 39, 38, que para a mulher naquela época era muito grande, certo, o pessoal caía no couro quando ela entrava para tentar desestabilizar, mas não desestabilizava não, era Regina Pé de Pato, tal, chamava, né, 44 é seu sapato, e a Regina não estava nem aí, ia lá e pimba no Ieba, era São Bento na cabeça. Aí eu comecei a jogar para a CCE na época, né? O Pilica, inclusive, que era o presidente, né? Que era assim maravilhosa, aquela época foi maravilhosa. É uma época espetacular. Então eu já comecei a jogar pelos jogos. Eu acho que nós fomos pentacampeão desses jogos regionais aí, viu? O time era muito forte, porque aí juntava o pessoal do Ieba, né? Fazia aquela seleção. E do São Bento, então, e de outras escolas também que vinham. Então fazia aquela seleção e era fortíssima, não tinha para ninguém na época.
das coisas que eu acho que fez os Jogos da Primavera ser o que ele foi a união dos professores do IEBA e a alegria dos colegas que trabalhavam nas suas equipes para vir nos Jogos da Primavera. Porque se nós não tivéssemos as equipes para competir, não adiantava nada. Por mais que a gente trabalhasse, não ia ser o que foi. Entende? Então, o pessoal, a gente incentivava, a gente estimulava, a gente fazia jogos assim. Antes dos Jogos da Primavera, a gente ia um jogar com o outro, todo mundo se conhecia. Quando chegava na quadra, você sabia quem batia bem, quem defendia bem, quem sacava bem. Então, nós não escondíamos nada de ninguém. Era aberto. Então, a amizade que reinava entre os colegas e os professores do IEBA. Entusiasmada a torcida do IEBA, vibrando com a sua equipe que sai na frente em mais um evento. E aí no meio da galera, da torcida explosão. Por que esse nome? Por que esse nome? Porque a gente torce com o coração. Isso é um sinônimo de garra, força. No ano passado o Objetivo veio aqui e fez o que queria. Agora dessa vez é o IEBA. IEBA na cabeça, cara. A gente trabalhava muito junto e tinha uma rixa que era espetacular, mas era uma rixa boa, entre os atletas e entre os professores. Eu trabalhava com o maior prazer do mundo. Eu trabalhava no Dorival Alves, que era um pessoal mais humilde, que davam o sangue. Tanto é que eu trabalhava até de sábado, das 8 da manhã até meio-dia. Para mim não tinha essa conversa, eu queria trabalhar com elas. Porque o potencial que eu tinha na mão era tão grande que eu tinha que fazer alguma coisa por elas. Eu fui apresentada ao voleibol na escola, no Dorival Alves, na Vila Xavier, com a Regina Tarara. Ela ensinou todo o passo a passo, os fundamentos, ela tinha muita paciência e era muito gostoso, era muito bom. A Regina, ela foi algo assim diferenciado do que a gente conhecia de professor. Ela era uma professora e mãe também, porque a realidade nossa, pelo menos minha e das crianças ali do Dorival Alves, ali era periferia antigamente, Vila Xavier era periférica. Era uma situação... nós éramos carentes. A Regina comprava tênis para mim, joelheira. Foi o meu primeiro tênis e a primeira joelheira foi ela quem deu. Jogos da Primavera era muita criança, eram muitas escolas participando, eram equipes competitivas, era algo que os professores se preparavam muito e as crianças queriam muito que chegasse esse tempo. Então, era algo muito especial os Jogos da Primavera. Sem os professores do IEBA, jamais teria acontecido nada. Era uma dedicação total. Desde o primeiro dia de aula, essa turma toda trabalhava muito. E era uma coisa muito bem feita. E era um evento muito grande. Sem isso, jamais. O vôlei de Araraquara teria aparecido, né? Como apareceu. Como no IEBA tinha Urias, tinha a Dona Eulália, tinha minha mãe, entendeu? Tinha o professor Horácio, entendeu? Como tinha o professor Paulo de Campos lá na Vila, a Dona Neuza, como tinha a Regina Taralo no diálogo, isso são professores e posso fazer uma relação aqui de gente que se dedicava a isso. O voleibol, na verdade, a gente jogava na rua, né? Então a gente brincava na rua, no portão de casa, né? Por ver, por acompanhar. Minha mãe trabalhou muitos anos no magistério, dando aula no IEBA, né? E já existia o tal dos Jogos da Primavera, né? O famoso Jogos da Primavera. E a gente acompanhava, né? Moleque, ia assistir e a gente ia para casa e jogava. A rede nossa era o portão da nossa casa. Era mesmo.
A gente, não sei como ninguém nunca foi atropelado, nada, porque a gente colocava corda no meio da 2 postes na rua, a gente desenhava a quadra e brincava. Eu lembro a casa da minha avó era na Avenida Brasil, ali, esquina com a Rua 2, descida. Mas ainda pegava o Henrique, o Mirley, fotógrafo lá, eu ficava de um lado do portão da minha avó, ele ficava do outro, ou então na escada, virava e mexia, a bola ia parar embaixo do ônibus elétrico que descia. 3 para um lado, 3 para o outro do portão jogando. Uma gradinha de divisória assim do terreno, da casa, um para dentro, outro para fora. Em todo lugar. Eles faziam passavam um fio de barbante e penduravam uns papéis assim para saber que era a rede, né? E jogavam embaixo do poste, até de noite, criatura. O que eu vejo, assim, falar em vôlei de Araraquara, eu só tenho a lembrar dos Jogos da Primavera, porque na realidade foi dos Jogos da Primavera que nasceram todos os jogadores daqui, não teve nenhum que foi criado dentro da Fundesporte, por exemplo. Me lembro quando dei treinamento lá, que a gente ajudava também, mas era nos Jogos da Primavera que tudo acontecia, onde a gente olhava, onde se via os jogadores, onde se convidava para participar da equipe da cidade, né? Então, eu acho assim, pelo menos no tempo que eu joguei, na época que nós jogamos, né? Eu acho que a maior ajuda para o vôlei vinha dele, né? Eu acho que aquela qualidade e quantidade também, porque nós tínhamos se for ver, vários times, né? Era uma cidade relativamente pequena, onde a gente enfrentava equipes de São Paulo, que também tinham pessoas de outros lugares, né? Eu fui jogar, depois, um pouco mais adiante, fui jogar em São Paulo, onde ali eu joguei com gente do Brasil inteiro, que jogava numa equipe de pessoas contratadas, né? E Araraquara não. Araraquara eram todos araraquarenses, né? Eu lembro bem dos treinos no IEBA, nas quadras externas do IEBA, as infindáveis sessões de manchete na parede. O Duda sempre gostou muito de treinar fundamento, lógico, a gente estava aprendendo a jogar vôlei, então tinha muito fundamento, e os treinamentos eram basicamente na quadra externa. E então eu lembro que o JBL ganhava muito da gente, né? E aí depois, um pouco mais para frente, o Objetivo, né? Que a gente começava a ter mais rivalidade com o Objetivo. Mas escola, o Pedrão, né? Que era o Sapo, o Davi, o Egbert, tinha um pessoalzinho lá também que já jogava também pro time da cidade. O pessoal da Vila, Chicão, né? Agora a gente começa a lembrar. O Chicão, que era o Chico mesmo, né? O Geraldo Sax, que era o Abel, né? Lembra? O Pardal, não sei se era do Geraldo Sax ou se era do Dorival, mas era toda aquela galerinha que a gente depois, né, jogava junto para disputar o Campeonato Paulista, mas na hora dos Jogos de Primavera, cada um ia para o seu lado. Aconteceu dessa maneira de até equipes de fora de Araraquara, de colégios, de Matão, Ibitinga, Tabatinga, vieram jogar aqui em Araraquara os jogos, né? E foi uma idealização realmente memorável e que revelou muita gente, porque Araraquara, nessa época, não contratava ninguém para vir jogar em Araraquara. Só foi contratar alguns atletas, no voleibol, no caso, na época dos Jogos Abertos de 69. E cujo professor lá de voleibol era o Pilica e que foi técnico de Araraquara. Técnico mesmo, não ia ninguém. Era nós, a gente revezava. Um ano era eu, outro ano era o Roberto Ramalho, outro ano era o Urias, outro ano era o Louco. E a gente que se esforçava e treinava praticamente sozinho. Só que na época que Araraquara foi sediar os Jogos Abertos, a gente precisava de um técnico. Aí o único cara que a gente confiava em Araraquara era o Pilica, que ele era técnico do basquete. Em 1969, quando foi inaugurado o Gigantão, Araraquara apresentou times de vôlei masculino e feminino, do qual eu fazia parte, o feminino, e nós éramos 5 de Araraquara. 5 que jogavam como amadoras. Marisa, eu, a Marivone, a Delfino, a Zani e a Marilda.
As outras 7 vieram de cidades da região, que já jogavam, vieram como profissionais. Nós treinávamos muito, muito. A maioria das vezes à noite. E o nosso técnico era o Bruno Opsi, o Bruninho, falecido há 2 anos, mais ou menos, uma excelente pessoa, um excelente técnico, um amigo, a gente gostava demais dele. Um mês antes, a gente treinava na quadra do Estádio Municipal, que não tinha lugar para treinar próprio. Então, era uma quadra, inclusive participamos de um campeonato paulista jogando nessa quadra, quando não era no Clube Araraquarense. E Araraquara não tinha uma quadra coberta. E o inverno, naquela época, a temperatura era muito fiel à estação. Era frio, frio. Não dava para você jogar vôlei numa quadra descoberta. Então, nós íamos treinar em São Carlos. E era uma delícia, porque a gente ia todas juntas, numa perua Kombi, e treinávamos com tanta vontade, com aquela garra, a gente queria representar bem a cidade. E em 69 foi a oportunidade que nós tivemos de jogar em Araraquara, dentro de nossa casa, e inaugurar o Gigantão. 6 contra cortador e não deu certo, porque quem levantava era o Paulão, o Pilica que inventou, vamos jogar 6-6, né? Era 6 batendo e não tinha levantador fixo. Então, quando o Paulão ia para a rede, qualquer um levantava. Então, isso, na realidade, não deu muito certo, porque nem todos tinham a aptidão. Urias tinha dificuldade, eu tinha dificuldade de levantar. Então, depois de um certo tempo, é que tomou-se a decisão de chamar o Ramalho. Eu fui convocado, fiz um treinamento e cheguei aos Jogos Abertos e fui titular da seleção. O time nessa época era o Ramalho como levantador, Roberto Ramalho, Silvinho, o Paulo Schwartmas, que normalmente saía na bola 1. Eu saía no meio, Marinho Taralo, o Jair, o Louco, o Urias, o Delei, o Jorge Haddad e o Vitória. Esse era o time que disputou os Jogos Abertos. Daí vieram os Jogos, e lá vamos nós para o Gigantão. Sempre, sempre lotado. E nós fomos vencendo etapas. Quando nós ficamos para a final, aquilo lá bombou, porque era a final do masculino, a final do feminino. Eu acho que também era do basquete, não me lembro se foi um dia antes ou um dia depois. E eu acho que tinha se cabe 5.000 pessoas no Gigantão, tinha 5.001 pelo menos, tinha muita gente naquele Gigantão. 8.000 pessoas dentro do Gigantão. O Castro chegou atrasado. E aí, quando ele chegou atrasado, ele fez um sinal para o professor Pilica e ele não permitiu que ele entrasse. E o Pilica, como ele era daqueles mais conscienciosos possível, deixou ele no banco. E o primeiro jogo, nós não fomos bem no primeiro set, a torcida pedia o nome do Louco. Louco, Louco. E o Louco se arvorou e ficou de pé num canto do banco. O Pilica gritava para ele: senta aí, senta aí. E aí ele sentou e no primeiro jogo ele não jogou. E aí, por uma questão até que eu acho de justiça, o técnico deixou no banco e só fui entrar no último set da última partida em que fomos classificados, inclusive. Então, nós sabíamos que seria o time de São José dos Campos. Era um timaço.
Aliás, São José dos Campos não tinha aquele timaço. Ele trouxe uma equipe em todas as modalidades o máximo, tanto é que eles foram os campeões desses jogos. E enfrentamos esse time e acabamos perdendo. Eles mereceram vencer da gente. Então, nós ficamos com sabor de vice-campeãs, mas com aquele sabor gostoso de ter inaugurado o ginásio de esporte da nossa cidade, uma coisa assim maravilhosa, de muita emoção, que a gente acreditava que aquilo pudesse trazer muito progresso nesse sentido de esportes, que a gente dá muito valor, sabe o quanto é importante o esporte na vida do ser humano. Então, esse é um orgulho muito grande de ter representado, trazendo uma medalha de prata para Araraquara. Nós pegamos naquela época, acho que em 6º lugar, mas nós tivemos dentro do Gigantão uma coisa impressionante, rapaz. Nós tivemos 2 partidas perdendo por 14-7 e viramos por 16-14. Nesta virada que nós estávamos dando contra Lençóis, e a torcida todinha gritando o nome de Araraquara, pegou fogo num carrinho de pipoca no alto do Gigantão. E isso criou um susto muito grande na plateia e o juiz ele interrompeu o jogo. Isso nos ajudou, porque esfriou o time de Lençóis Paulista e nós voltamos com tudo e acabamos vencendo o jogo. E a gente olhava, todo mundo jogando chapéu, agasalho para cima. No outro dia saía na cidade, todo mundo te cumprimentava, era coisa absurda que aconteceu. E foi um dia aconteceu isso e no outro dia aconteceu a mesma coisa, com outro time, que eu não lembro quem eram os times. A gente perdendo de 14-7 e conseguimos virar por 16-14. Então era só na base da raça, da vontade, entendeu? A equipe de Araraquara, que disputou os jogos abertos, ela foi desfeita. Ela foi desmontada, essa equipe. Então essa equipe que a gente estava no IEBA, com mais alguns reforços da Vila Xavier, de outras escolas, que era o caso do Raí, o irmão dele, o Flávio, irmão do Raí, também, todo esse pessoal foi juntando, fizemos uma outra equipe, né? Tinha alguns amigos também que faziam odontologia na cidade de Araraquara, foi formada essa equipe, ficaram poucos da equipe de 70. Então a gente jogava para o IEBA, jogos da primavera, jogos colegiais, e representávamos também a cidade, aí já com o professor Urias. E eu era fã desse pessoal, eles jogavam muito bom. E uma coisa, para a época, na década de 70, que o time era alto, a média de altura é de 1,90 m, 1,89 m, 91 m, time alto e forte, para a época do voleibol. Mas esse time, eu lembro que o Urias contou que eles aprontaram nos jogos, teve um desfile lá, penso que desfilaram até pelado. Era brincadeira. Na realidade foi nos jogos no ano de 1977. Isso aí foi na cidade de São José dos Campos. E aí a gente resolveu, para animar o pessoal, fazer uma festa lá com o pessoal, a gente pegou as joelheiras, nós fomos jogar, tivemos um jogo lá à tarde, na cidade de São José dos Campos, e aí um jogo difícil, que as pessoas acreditavam que seria muito difícil ganhar o jogo lá. E nós ganhamos os jogos, aquele jogo. E chegamos todos alegres lá no alojamento. E aí ficamos lá batendo um papo daqui e de lá e foi servido um café para o pessoal lá, um café, um lanche, né, à noite. E como a gente tinha chegado no jogo, estava com uniforme ainda, pusemos uma blusa, as meninas que jogavam vôlei lá naquela época também, todas amigas, emprestaram o vestido pra gente, e nós pusemos as joelheiras aqui por baixo da blusa, fizemos o volume e fizemos um desfile lá entre a gente, mas naquela questão da alegria, né? Então as pessoas sempre lembram esse fato, mas foi um fato de alegria só, de emoção, estavam todos com roupa assim, com aquelas joelheiras por baixo, aqui foi a maior festa, a maior brincadeira lá. E nós estávamos no juvenil, surgindo do infanto para o juvenil. Então eu, o Celção Preto, o Demerval, o Zé Paulo, o Luiz Carlos, o Jorjão, que era de América, começou a treinar aqui com a gente. E aí ele empurrou essa molecada para começar a ascender a categoria adulta. Tanto que os nossos primeiros jogos regionais, que foi em Fernandópolis, em 1978, eu era o mais velho da turma com 18 anos. Nós fomos pegar o trem, nós íamos ficar uma semana em Americana. Você tinha que levar, no mínimo, uma malinha, né, de roupa, né?
Você ficava em alojamento em escola, né? Escola pública. O Totó chegou atrasado, de trem. O Totó chegou atrasado com uma sacolinha de plástico das Calçados Imperial, eu lembro até hoje. Estava dentro um par de meia e um par de tênis. Ele não levou mais nada. Bom, você tinha que levar roupa de cama, travesseiro, lençol, tudo, né? Pasta de dente. Na primeira noite que ele foi dormir, ele dormiu na carteira, tipo, juntava as carteiras escolares e fazia a cama. Na primeira noite ele dormiu só em cima do colchão. Quando acordou no outro dia, ele estava com travesseiro, com lençol do um, a fronha do outro, o cobertor de outro, pegava a pasta de dente. Agora o episódio mais engraçado, né? Que ele só aprontava, não cumpria horário, não estava nem aí. O Urias encheu o saco dele, discutiram e tudo mais, né? Quando nós chegamos no alojamento, o que o Totó fez? Ele foi lá e passou cocô na maçaneta. Adivinha quem foi o primeiro que foi pegar? O Urias, né? Não deu outro. O Urias, você conhecia ele não deixava barato. Botou o Totó no trem de volta para Araraquara na mesma hora, né? Isso aí foi uma coisa que marcou muito, né? Na verdade, o pessoal, né, da época do Heraldo, do Duda Loiro, do Zé Paulo mesmo como atleta, eles subiram, né, mas não chegou ao título, né? Subiram, acho que subiram na época 3 equipes, né, me lembro 2 equipes, e houve um triangular, alguma coisa assim, e eles subiram. E esse ano, em 83, nós ficamos em terceiro do Campeonato Paulista. E os 2 primeiros ascendiam à primeira divisão, que era o sonho da molecada, o sonho de Araraquara, o sonho da comunidade do voleibol de Araraquara, o sonho de todo mundo que estava envolvido. E uma dessas equipes existiu, se não me engano foi a ABB. Nós viu a notícia que Araraquara tinha sido classificada para a primeira divisão. Foi uma festa. Mas durou pouco. Isso aí no final do ano. Em questão de semanas, nós ficamos sabendo que o prefeito da época, mais o presidente da Fundo Esporte, eles jogaram nossos planos no lixo, né? E foi um pouquinho um momento ruim do voleibol em Araraquara também, porque subiram, era uma estrutura também muito amadora, e na época alguns atletas, né, já eram casados, no caso do Heraldo mesmo, né, e não dava para jogar voleibol, jogar um paulista na primeira divisão na época, né, divisão especial, sem ter um retorno financeiro, né? Foi quando esse pessoal todo foi embora para São Carlos, né? Nós fomos convidados para ir para São Carlos, o Urias se negociou, e lá, o que nós tivemos? Não muito mais que aqui, mas o pessoal nos apoiou tão bem. Resultado, fomos com aquela base de Araraquara, com 4 jogadores de Araraquara e com os 2 melhores jogadores de São Carlos na época, que era o Zezão Favoreto, o Amaro, o Paguá. Fomos campeões invictos. Subimos para a divisão, na primeira divisão, e ela tinha um rebolo que você ia para a especial. Nós ficamos em terceiro e em quarto da divisão, da primeira divisão, e ascendemos a elite do voleibol paulista por São Carlos. Aí nós jogamos contra Pirelli, Fonte São Paulo, contra a equipe da Telesp. Não existe apelido mais aprimorado do que louco para o Castro. Agora, você ser amigo de um louco, com o carinho que esse cara tem, com a maneira cordial de tratar, é uma coisa maravilhosa. Uns jogos regionais que nós fomos jogar lá em Mirassol, dessa foto aí que eu te falei, né? Teve uma noite, o louco estava, naquele tempo saía aquele radinho de pilha, né? E o louco tinha um lá, e não queria pegar, não queria funcionar, o louco desmontou tudo assim na cama, né? E o Pelica, 8 horas, apagou a luz. Às 10 horas da noite, apagou a luz. Silêncio, apagou a luz. E o louco, mas eu cheguei do rádio aqui, tudo danado, toquei, mas não sei se tinha alguma luz de um poste, que é coisa que entrava um pouco pelo vitrô assim, do alojamento. E ficamos lá, conversando, baixinho e tudo mais. De repente começou a tocar uma musiquinha. No escuro ele montou o rádio. Aí o Marinho falou assim, olha, por isso que ele é chamado de louco mesmo, imagina, no escuro ele montou o rádio.
O louco, as histórias dele, a gente não sabe se é história ou se é lenda, né? Porque o louco é uma figura, ele é muito legal. Nós fomos para a final do torneio universitário daqui, era a Faculdade de Engenharia contra Odontologia, que era muito mais forte do que a gente, né? O meu time, o voleibolista era só eu, o resto ajudava, né? E aí ele nos colocou no gigantão lá em cima, pegou, abriu uma caixinha de fósforo, dessa caixinha de fósforo ele pegou um pedacinho de charuto, acendeu, ele nunca fumou, acendeu, pegou uma fumacinha e começou a falar umas palavras que eu não imagino quais sejam até hoje, fumaçou na cabeça de cada um. E ela falou, hoje nós vamos ganhar, vai ser fácil. E nós ganhamos o jogo. E aí, quando terminou o jogo, ele entrou no vestiário, eu falei que a fumacinha ia resolver. Nas vésperas de ir para esses jogos, eu torci o joelho num treinamento lá na quadra, lá onde é a Casa da Cultura, e eu estava doido para ir jogar, né? Eu queria ir, papá. E fiz tudo quanto foi coisa. Vim aqui na pensão da Ferroviária, os massagistas aqui botavam compressa, botavam isso, botavam aqui forno de beer, mas não sei das quantas, né? Mas não dava para usar sempre. Aí, o louco chegou para mim e falou, ô Hélio, eu montei um forno de beer para você. Eu, como assim? Ele falou, montei. Eu vou trazer aqui para você. Levou? Era um caixote, né? Assim que ele tinha abertura para botar a perna, assim, um buraco, colocava. E tinha um tubo de conduíte, qualquer coisa, que entrava com calor por cima. E embaixo tinha como se fosse um funil assim, e uma latinha dessas de talco, sem talco, é claro, com a mecha, com álcool dentro. Punha fogo lá e esquentava o joelho, né? Bom, aí eu contei isso pro marido, tá lá, ele falou, não sei quem que é mais louco. O ápice para a molecada era jogar no gigantão, né? Quem que não gostaria de jogar? Mas as quadras externas do IEBA sempre foram muito bem cuidadas. E nós não tínhamos problema de qualidade, nem com bola, nem com quadro. E depois, nós fizemos uma grande campanha, aliás, desde quando eu entrei em 71, o IEBA, através dos seus professores de educação física, fizeram uma campanha muito forte para a construção do ginásio coberto do IEBA. Primeiro e único, não sei se hoje ainda tem, escola que tinha o seu ginásio de esporte, primeiro foi o nosso, mas caro custou. Nós tínhamos umas cartelas que a gente distribuía para os alunos. Eles então vendiam, sei lá, os parentes compravam, não sei. E eles então, com aquele cartão que eles recebiam, se ele não fechasse o cartão, era um ingresso para todos os jogos, era uma permanente. Então a meninada queimava, dava jeito de vender tudo para conseguir assistir todos os jogos. E o seu Horácio, ele obrigava a gente a vender os 10 ingressos por aluno. E era assim, era de 0 a 10. Se você vendesse 2 ingressos, você tirava 2 na nota. Vendesse 10, era 10. Mas a gente vendia com o maior prazer, né? Porque lá ia voltar para nós mesmo. Ganhar a permanente dos jogos era uma honra, né? Mas, olha, foi duro, não foi fácil. Devagar, nós fomos indo, até que em 77 nós inauguramos o ginásio. Conseguimos. E aí o Urias, dando aula no colégio, no IEBA, né, recebeu o bastão do Horácio e começou a fazer esses jogos, pegou com amor e carinho,
Meu Deus do céu, isso foi evoluindo numa coisa a ter 2.000 participantes. É uma coisa fenomenal. Bom, realmente o trabalho inicial foi do Horácio Eulália, e naquela época eu era aluno, inclusive, do IEBA. Hoje sou professor. E trabalhando com eles, a gente enxergou o valor que representa os jogos para a juventude, e por isso que a gente procura não terminar com isso daí, porque eu acho que para Araraquara é muito importante os jogos. E cabe a nós, professores, continuar um trabalho tão grande iniciado por Horácio Eulália. Depois, na mão do Urias, não só ele deu assim, a continuidade, como ele estabeleceu novas categorias. Tem categoria revelação, de 10 anos, caramba. Né? Foi a primeiras equipes, acho, que jogaram como joga o vôlei hoje. Porque era uma lástima. Você botava um time revelação para jogar no começo, saque aqui errava, não era ponto. O outro sacava lá e errava, não era ponto. Demorava 2 horas para acabar o jogo, né? Então eu falei, Urias, mira nesse negócio do tie-break que está tendo, faz tie-break, tudo, direto, faz. Até eram sets de 21 pontos. Errou é ponto, errou é ponto, errou é ponto. Foi a coisa. E Urias era meu padrinho, então eu sempre tive envolvido com os Jogos da Primavera. Veja, nós fazíamos, para você ver, nós organizávamos as tabelas dos Jogos da Primavera numa máquina de escrever, numa belina que o Urias tinha. Então nós íamos lá no estádio municipal, ele parava a belina, levantava a parte traseira da belina, eu digitava, eu ia falando para ele ia digitando algumas vezes, umas vezes eu ia datilografando a tabela dos Jogos da Primavera, pedíamos patrocínio na cidade inteira, uma gráfica, e ela rodava a tabela. Quer dizer, e 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, nós chegávamos da faculdade de São Carlos, nós íamos pregar nos muros da cidade o evento e as faixas. E ele tinha, assim, essa liderança, né? E ele se empolgava muito. Na época de organização dos jogos, muitas noites nós passamos a noite toda aqui em casa, fazendo eu não sei dizer realmente o nome. Ele fazia aquelas planilhas das tabelas, e depois a mesa ficava lotada daquilo e nós íamos organizando os bloquinhos que ele distribuía para os professores, né? Para todos, com todos os jogos que iam ter, né? Então, mas isso, eu cheguei a ajudá-lo algumas noites, alguns anos, né? Mas isso ele fazia depois sozinho, tudo, né? Mas ele realmente, ele se dedicava a isso, ele gostava muito, muito. O Urias era um incansável dentro do voleibol, porque ele chegava só voleibol. Ele não queria ver outra coisa, ele queria voleibol. Entende? Então, mal chegava, a gente estava querendo imaginar o que ele ia fazer na abertura, que ele ia convidar, quem que a gente ia arrumar para fazer o concurso da rainha. Olha, e aquilo a febre pegava e passava para todo mundo. E contagiava a escola. Os alunos queriam participar. E assim foi os jogos. Paulista, outra gente, todo mundo novinho e super motivado, e nós não tínhamos ideia daquilo que, primeiro, que a gente iria encontrar. Era uma equipe mirim, né? E foi animador, porque nós começamos o campeonato e vence, e a gente percebia ali o quanto a gente tinha de mais volume de jogo, né? O Leto, infelizmente, não teve muito tempo para mostrar o quanto era um bom técnico. Na verdade, nesse ano é um traumazinho que a gente carrega na vida, né? Mas nesse ano nós perdemos apenas 4 jogos no ano inteiro. E os 4 jogos que nós perdemos foi para o Clube Fonte São Paulo, que era de Campinas.
Nesse time Clube Fonte São Paulo só tinha um cara que foi campeão olímpico, só que era o Maurício. Um time que foi ganhando volume, com vitórias, porque a gente todo jogo sapecava o adversário, e fomos até chegar à final do campeonato. Os 4 primeiros colocados do interior iam para a capital para disputar com o torneio que eles chamavam de estadual, com os 4 primeiros colocados da capital de São Paulo. Né? Na época era Pinheiros, Paulistano, Volkswagen, alguma coisa nesse nível. Porque a gente não sabia da nossa força e nós vimos o quanto a gente era capaz. Tinha na equipe o Luiz Perducci, que ele era um avião, ele era uma coisa assim que ele jogava anos-luz melhor do que todo mundo. E lá nós ganhamos todos os jogos, perdemos a final de novo, 2 jogos para o Clube Fonte São Paulo novamente. Esse time aí era bem forte, que era o Luiz Perducci e o Elinho. E os dois saíram da cidade e foram jogar... Acho que os dois foram pro Paulistano, acho que foi alguma coisa assim. O Elinho não gostava muito de treinar. O Elinho era engraçado. O Du era mais ponta firme isso daí. Porque o Elinho também era para ter sido um baita jogador mesmo, de ponta. Mesmo não sendo alto. O Hélio era um daqueles exemplos assim meio raros, né? Porque mesmo sem treino, né? Ele se destacava bastante, né? Então até a gente estava comentando, acho que por isso mesmo que não abandonaram ele. O dia do jogo, hoje tem jogo, hein? Iam buscar na casa, e às vezes até, né, atrasava, toda viagem ele atrasava, ele era o último a chegar no ônibus. Vamos embora, não, o Hélio tá chegando. Ia atrás, ele estava dormindo, acordava o seu Hélio para acordar o Elinho. Nossa, mas era cada história que... Na época, Gaeta, Sapo, Mário, já jogava Paulista, uma equipe super bem treinada, né? O Leto era um talento. Né? O Leto sabia muito levar a molecada, porque a gente treinava, né? Mas ao mesmo tempo mais brincava do que treinava. Né? Ele dava muita liberdade, o dia que não via que não ia sair treino, jogava futebol, um jogava bola no outro. Eu lembro até, né, ele pegava a moto dele, né? Ok, então vamos buscar as bolas. Nem sabia onde estavam as bolas, a gente pegava a moto, ia na casa da mãe dele, ou ia na casa de não sei de quem, pegava o saco de bola na moto e ia até o treino. E às vezes o treino era para começar às 8, ia começar às 9. Mas é isso que eu te falei, a hora que a gente treinava, ele sempre sabia, é isso que eu falei para vocês, se fosse uma coisa muito rígida naquela época, muitos teriam saído. Então ele sabia muito levar, né, o pessoal, a molecada. O nosso saudoso Carlos Alberto Brunetti, Leto, ele foi meu técnico de 82 a 84. Ele faleceu em dezembro de 1984. E o Leto, para mim, ele foi muito mais do que um técnico. O Leto, para mim, era um irmão. Meu irmão mais velho. Então, acho que o trabalho dele assim foi excepcional. Foi muito mais um amigo, um parceiro do que técnico, né? E realmente foi uma fase que a gente não esquece, né? Simbolizou uma união muito forte, né? Que é justamente uma pessoa que agregava. Que eu lembro dos exemplos que ele dava de movimentação na quadra. Eu lembro de diálogos do Leto, de diálogos. Eu lembro, por exemplo, pessoal, vamos sentar e vamos girar o tornozelo para não torcer o pé. Eu lembro disso, do Leto falando isso. Isso faz quantos anos? O Leto, ele era assim, ele era como jogador, tá? Ele era extremamente habilidoso, ele não tinha impulsão. Tinha uma altura razoável, 1,82 m, 83 para a época, fazia saída de rede, só que ele teve aula com Horácio Serafim, né? Então era assim, colocava 3 para passar. Aí ela passava. Um quinava, ele falava assim, ó, você sai, fica eu e você. Aí o outro quinava, ele falava, você sai, só fico eu. Entendeu? E ele falava assim, e isso era verdade. Isso era verdade. Você vê, no dia que aconteceu, a cidade parou em termos, quem conhecia alguma coisa de vôlei estava lá. O Leto tem uma história deliciosa. Tem até uma passagem que o Leto, na sexta-feira, esse acidente, ele foi em casa, eu estava na fazenda, e ele foi lá, encontrou meu pai adorava vôlei, né? Ele sempre foi apaixonado por isso.
foi lá, tinha ido me convidar para ser padrinho de casamento dele com a Gum, né? Uma coisa assim chocante. Eu cheguei de viagem no dia seguinte, foi bastante duro, acho que para nós todos do vôlei, né? Não foi só para mim, foi para todo mundo, foi um marco que ficou realmente de um cara amigo da gente, companheiro. Até hoje eu lembro de palavras do Leto, eu lembro de gestos do Leto, eu lembro de formas de se expressar. E principalmente agora que a gente voltou a se reunir, o pessoal do vôlei tá aí, todo mundo se reunindo, e ele está sempre aparecendo e aparecendo com mais força. Agora, como professor de educação física, ele era muito bom, cara. Ele era muito bom porque ele era amigo de todo mundo, né, professor? Ele, fazendo educação física, ele já era voluntário na PAI, voluntário no Nosso Ninho, aquelas coisas que, assim, puta, tô tentando ser voluntário do vôlei só com 54 anos. Meu irmão com 20 já era. Entendeu? Então ele era bem à frente do nosso tempo. Infelizmente, né, ele veio a falecer e automaticamente eu já assumi essa equipe. Com essa equipe, no segundo ano que a gente estava trabalhando, nós somos vice-campeão paulista do interior, né, com essa equipe. Quando a gente fala interior, né, para as pessoas entenderem, o Campeonato Paulista Infanto Juvenil na época tinham 20 equipes no interior, fora mais 20 na capital. Tanto é que tinha o Campeonato Metropolitano e o Campeonato do Interior. Então, as 4 melhores equipes da capital, com as 4 equipes melhores classificadas do interior, participava da grande final do Campeonato Paulista. Então, você vê, até hoje a gente vê aquele negócio, a falta de apoio, né? Na época a gente tinha o básico também, né? Então a gente às vezes foi jogar em Cubatão, 14 pessoas numa perua Kombi, sendo que o almoço era um misto gelado, né? Não era misto quente, era um misto frio. Jogamos, né? A gente ganhava, então assim, sem a estrutura necessária, mesmo assim a gente tinha ótimos resultados. O time era forte, o time era bacana, bem forte mesmo, a gente ganhava de todo mundo. Ganhava de todo mundo mesmo, a gente perdia, porque coisa evoluiu tão rápido que em um ano, com 14 anos, eu já estava jogando no adulto, já estava jogando titular do adulto da cidade, com o pessoal mais velho e jogando contra times fortes de primeira divisão, de especial. Nós somos jogos abertos, né, em Santo André, que essa garotada, né, levamos um atleta adulto, que era o Xandão. Nós fizemos um jogo contra a Pirelli na época, né, de igual para igual, saiu no jornal lá, o jornal do Grande ABC, Atrevida Araraquara dá trabalho a Pirelli. Quer dizer, isso para nós, para molecada, imagina, um time infanto-juvenil, jogar de igual para igual para a Pirelli, né? Os caras não acreditavam. Então, quer dizer, a gente tinha um potencial, né? E Araraquara, com essa equipe infanto, deu trabalho para a Pirelli. A Pirelli, para vocês terem uma ideia, a Pirelli em 1985, ela foi campeã mundial de clubes. Era o melhor time do mundo de clubes. Não era do Brasil, era do mundo. Era 80% da base da seleção brasileira. Então eu lembro, né? A Pirelli, realmente, até o noticiário lá, né? Pô, nós quase perdemos para um time que não tem nem joelheira, né? Para jogar, né? E a Americana mesmo, o pessoal até... Nós ganhamos o primeiro set, ganhamos o segundo, os caras não estavam acreditando, né? Pô, é uma molecada, como que nós vamos perder esse jogo, né? Sertãozinho mesmo, que era um time formado só por pessoas, né? Assim, já jogadores de alto nível, também foi um jogo duro, né? Então foram vários assim, jogos que infanto, né? Até como juvenil mesmo, que a gente engrossou bastante, ele deu trabalho para muita gente. Mas também foi uma época que deu oportunidade para essa galera que estava vindo do infanto, né, do juvenil, né, a assumir como equipe principal. Então eles acabaram virando o adulto da cidade. Foi uma geração que veio realmente por trás, nesse mesclado que nós tínhamos já saído, estávamos saindo e entrando outra geração. Então, quer dizer, mostra a força de um esporte que quantos anos, né? Quantos anos? Não é fácil uma cidade conseguir produzir atletas durante tantos anos de alto nível. Isso aconteceu mesmo. Então eu lembro que nessa época a gente começou a ter um pouquinho mais de apoio também, né, por parte da prefeitura. Então a gente montou o time, né? Nós começamos, até eu me lembro porque eu formei em 92, né?
E a gente começou a treinar 2 períodos, isso começou a atrapalhar muito, porque eu era recém-formado, né? Mas, pô, a gente roeu o osso, né? A vida toda. A hora que a gente viu que a coisa poderia melhorar mais um pouquinho, eu falei, agora eu não vou largar, agora eu quero, né, sentir um pouquinho, né, desse alto nível, ver como que a gente vai encarar isso aí. O voleibol, depois ele deu uma mudada, essa galera, a gente disputou o Campeonato Paulista Adulto da 2ª Divisão, né? Foi quando as coisas começaram a ficar um pouco mais profissionais. E nós tínhamos um time bom, cara, um time que muito bem formado e tal. E aí nós jogamos a 2ª Divisão, né? E com bastante batalha, tal, nós somos campeões da 2ª Divisão, contra a Atibaia. A final foi contra a Atibaia, aqui no Colégio Progresso também. Deu tudo certo, e aquele ano a gente foi campeão, né? E já subimos logo no primeiro ano. Então eu acho que assim, a gente teve o apoio tudo para jogar uma divisão especial, mas eu acho que assim foi um salto muito grande. E aí para mim começou a me incomodar. Duda particularmente, poderia ter seguido a carreira, não tenha dúvida. Fomos campeão paulista da 2ª Divisão, né? E subimos para especial. E aí a coisa ficou pior ainda, na minha opinião, né? Pior ainda, porque aí entrou dinheiro, as coisas mudam, as pessoas mudam, né? Mas eu acho que o meu maior título é ver essa rapaziada hoje. Um é dentista, o outro é médico, o outro é publicitário, o outro é fisioterapeuta, sabe? Quer dizer, a gente conseguiu dar para essa molecada uma formação. Agora, a verdade tem que ser dita, na minha análise, nunca veio incentivo público de dentro para fora, sempre veio de fora para dentro. Quem incentivava o esporte de Araraquara era a classe dos professores. Era sempre, no nosso caso, o Urias que incentivava, era o professor Hélio que incentivava, o professor Geraldo, o professor Barrinha, a professora Darcy, a professora Eulália, a Regina Taralo. Essas pessoas sempre incentivavam muito o nosso voleibol, né? Outras, a Darli, o Paulão de Campos, enfim, né? O Castrão, o Louco, que já também foi técnico. Quer dizer, era de fora para dentro, eram as pessoas que trabalhavam com as crianças nas escolas que empurravam a CCE, que empurravam a Fundesporte para que a Fundesporte se mexesse e fizesse acontecer algo. Aliás, pelo que eu estou vendo aí nos últimos anos, ainda acontece isso. Foi Horácio que começou tudo, mas foi Urias que deu a continuidade e pegou o momento histórico mais avultoso assim, né, dos Jogos da Primavera. Eu peguei esse começo ainda, bom ainda, né? Todas as escolas participavam, mas aí houve uma questão de legislação, a educação física passou a entrar na grade escolar, na própria grade do horário escolar dos alunos, no horário regular dos alunos. Isso descaracterizou muito a educação física, né? Você já não tinha mais aquela questão de vir no horário contrário, com as turmas específicas, né? Você tinha turmas dos meninos, turmas das meninas. Hoje, aí depois já não foi mais acontecendo isso por uma questão de legislação. Então, a aula de educação física é no próprio período. As turmas de treinamento foram acabando. Por quê? Porque já não pôde mais vincular turmas de treinamento a Jogos da Primavera, mas sim a campeonatos oficiais do Estado. E os Jogos da Primavera não é regulamentado pelo Estado, porque é específico do município de Araraquara. Então, nesse esforço de tentar continuar os Jogos da Primavera, e nós continuamos os Jogos da Primavera, mas no outro formato, e é claro que isso, eu quero deixar bem claro, ao longo do tempo, foi se esvaziando mesmo, né? Hoje nós fazemos Jogos da Primavera em festivais, de um dia categoria.
Antes nós tínhamos 10 dias de Jogos da Primavera, 12 dias, todas as categorias ocupavam essas 3 quadras do IEBA e as quadras do Gigantão e do ginásio da pista. Hoje nós fazemos num ginásio da pista, 2 quadras, as 2 quadras do ginásio da pista, e nós realizamos os Jogos da Primavera em um dia categoria, para não tirar essa criança o dia todo e vários dias da escola, para perder aula, porque eles acabam perdendo aula. Naquela época parava-se tudo, não se pensava em aula regular, se pensava em Jogos da Primavera. Então são momentos históricos distintos, né? É claro que a gente gostaríamos, né, que houvesse novamente todas as escolas participando, né? Eu, né, nesse caso, que assumo os Jogos da Primavera, quando Urias aposenta, né, e passa para mim esse legado, eu tento esse esforço. Eu vou várias vezes em reuniões com a dirigente da educação, com a secretária municipal, para tentar esses resgates, né? O Urias foi trabalhar na prefeitura, não sei qual foi a função que ele assumiu dentro da prefeitura. E ele resolveu renascer os Jogos da Primavera. Foi a maior decepção da vida dele. Ele me disse pessoalmente, ao visitar as escolas para convocar os colegas, ninguém tinha time, nem mesmo o IEBA. Não estou tirando o IEBA da reta, não. Ele teve que incentivar o pessoal e algumas escolas particulares se apresentaram para participar. E as escolas públicas não apareciam de jeito nenhum. E ele me pediu que ele estavam fazendo ia ter Jogos da Primavera, ele tentando segurar ainda os Jogos da Primavera que estava acabando, não conseguia mais, com muita dificuldade, e ele gostaria que eu cantasse a capela, o hino nacional, na abertura dos Jogos da Primavera. E eu falei, Urias, uma satisfação muito grande. E ele falou, você foi um dos atletas, e seria muito bacana que um aluno, participante dos Jogos da Primavera, cantasse o hino nacional. E na sequência ele me disse, eu vou fazer uma cirurgia, essa semana eu vou fazer uma cirurgia, e daqui uma semana, 10 dias, é coisa rápida, simples, eu volto para acertar os detalhes. E ele não voltou para acertar os detalhes. Ele não voltou. Um grande amigo. Grande amigo. Eu tenho certeza que Urias foi maior do que a gente pensa que ele foi. Tem muita ligação com a família dele. Me sinto honrado de ter sido aluno do Urias. E ele está num outro plano, com certeza, olhando por todos nós e torcendo pelo esporte. Que ele era um grande esportista, foi um grande esportista, uma grande pessoa. Urias foi um batalhador. E tinha seus objetivos era fazer o Jogo da Primavera. Um marco, né, cada vez maior para Araraquara. No último ano que o Urias fez os Jogos, ele convidou os veteranos do IEBA, porque o IEBA não tinha time para jogar. Não tinha sido feita em nenhuma categoria inscrição do time do IEBA. Urias, que essa fatalidade com esse homem maravilhoso que trabalhou para nós assim, nossa, ele era demais, tanto com os colegas, sabe? Eu lembro que eu tive que operar aqui, ele foi me visitar, ele deu maior apoio, sabe? Então é uma lembrança muito legal que a gente tem de Urias e de todos eles, entendeu? Então eu sinto, tanto é quando você me ligou, mãe. Eu falei, nossa, o que eu falei para você? Eu acho que eu ia morrer sem entender realmente o que está acontecendo, o valor que nós tínhamos antigamente, o que nós fizemos para Araraquara, não deram continuidade. Que pena. Que pena.
Nossa, nem fala. Nem fala. Foram os melhores anos da minha vida, né? Eu pergunto, onde estão os Jogos da Primavera? Enterrado. Não sei dizer o que aconteceu.